Boa noite. Gabriel Rosalino Agostinho, filho de Angola, nascido no Chitato, Luanda Norte, a 29 de janeiro de 1993. Nascido no período da guerra, numa altura em que tudo à sua volta ameaçava ruir, Gabriel, o Dulcíssimo, como os seus amigos o conhecem e chamam, percorreu matas fugindo de um inimigo que, para ele, criança na altura, não tinha rosto nem nome. Sua infância marcada pela guerrilha e múltiplas dificuldades, resultado de uma guerra civil, Gabriel surge como um ser de luz e esperança, resistindo a cada dia e ultrapassando cada tribulação na pura convicção que algo melhor o espera. Teria apenas que acreditar. É neste espírito de confiança e numa fé tenaz num Deus que o ampara diariamente que nasce o poeta, o professor e o pensador. Com os seus poemas consegue levar o leitor a uma caminhada de fé, de esperança, candura que ilumina o seu coração. Este livro reflete todo o pensar de quem o aprende a fazer com resiliência. É uma partilha, se não a partilha, de todo um percurso de pensar, viver e partilhar que se exprime no manancial de palavras que Gabriel derrama do seu coração e oferece em leveza a pureza aos seus leitores. Em dias tristes, em que a alma e coração buscam algo que a preencha, este livro, A Arte de Pensar, é sem dúvida um bom companheiro para a jornada de quem anda e palmilha o caminho da confiança num futuro melhor. Atualmente, encontra-se em Malange, terra da Palanca Negra, onde exerce a profissão de professor. Membro destacado do grupo literário Wise Winds, Ventos Sábios, e do ICE, Instituto Cultural de Évora, é com orgulho que com ele eu partilho o lema Caminhamos, e são palavras minhas. É com orgulho que com ele partilho o lema Caminhemos, sabendo que cada passo seu será sempre no sentido de bem pensar e bem amar. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Ruth. Boa noite. Gabriel, eu escolhi começar a nossa conversa pela sinopse do teu livro, não porque fossem palavras minhas, mas porque acho que seria a forma mais fiel e mais resumidamente completa de apresentar e de conversar com o Dulcíssimo, o Gabriel, a pessoa que eu já aprendi a admirar e que já conheço um bocadinho e que tenho guardado aqui no meu coração, e posso garantir que não sou só eu. A arte de pensar, Gabriel. Esta arte de pensar começa num Gabriel muito novinho, certo? Certo. Conta-me quando é que foi a primeira vez que tu pensaste ou que te lembras de pensar? E como é que foi esse momento para ti? Eu sei que temos aqui pano para muitas horas de conversa, mas vamos começar por aí. Desde que eu ganhei consciência das coisas e do mundo em que me encontro, começou exatamente essa necessidade de pensar. A arte de pensar para ti tornou-se quase uma forma de sobrevivência, não é? O facto de teres passado por tantas tribulações obrigou-te a pensar. Esta obrigação que sentiste em pensar foi porque te sentias sozinho? Foi porque enfrentaste dificuldades? O que é que despertava esta tua necessidade de pensar? Primeiro, porque me sentia sozinho. E segundo, é porque eu precisava de entender o objetivo pelo qual eu existo e me encontro neste mundo. Então, partindo dessa necessidade, eu percebi que precisava exatamente de fazer alguma coisa para me reencontrar. Para te reencontrar. Alguma vez, porque no meio de tanta acontecimento, e filho de uma guerra, como nós sabemos e bem, sentiste-te muitas vezes perdido e este pensar levou-te a encontrar-te contigo próprio. Como é que foi esse encontro? Como é que ele aconteceu? Que idade tinhas? Eu não me lembro exatamente que idade tinha, mas acredito que foi desde bem cedo. E como já tinha dito naquela nossa primeira entrevista,
eu comecei a escrever primeiro alguns acontecimentos marcantes. Sempre que acontecesse algo de bom ou ruim na minha vida, mesmo pequeno, eu vinha em casa e registrava num caderno. Então, foi daí que comecei exatamente a escrever. E numa simples iniciativa, posso assim dizer, hoje nasceu este homem que está aqui perante o mundo a falar e a acalentar corações, a dar esperança e a dar forças para que as pessoas acreditem que enquanto existir vida ainda é possível alcançarmos os nossos objetivos. Na verdade, nunca sonhei em me tornar um escritor, isso eu devo sublinhar, nunca sonhei em me tornar um escritor. Comecei de forma espontânea e vou caminhando de forma espontânea. Até quando penso que sou escritor, nem consigo acreditar, podes crer. Gabriel, isso foi o facto de seres escritor, digo-te que é para mim também uma vitória e um satisfazer de um sonho, porque eu lembro-me quando nós nos conhecemos, a nossa conversa iniciou precisamente sobre um livro meu, onde tu disseste um dia que também escrevias e tinhas um sonho de ver um livro teu publicado. E a partir daí foi toda uma partilha de sonho e de caminhar que foste fazendo com mais outras pessoas, comigo também, de quem eu me orgulho muito de ter feito este percurso contigo. E tu entras então numa fase em que de repente as coisas começam a acontecer. Queres nos contar como é que foi esse processo? Como é que nós chegamos até este livro, A Arte do Pensar, que para mim é um hino ao acreditar, é um hino à fé e é um hino ao amor. Mas já lá vamos. Como é que o Gabriel passa do Gabriel que registra os acontecimentos no caderno para o Gabriel, o publicador ou o autor do livro A Arte de Pensar? Bem, quando eu registrava os meus escritos no caderno, eu vivia com um amigo e com outras pessoas que me conheciam na escola enquanto eu estudava. Algumas vezes eu lia os poemas na escola perante os colegas e o professor, e eles davam-me aquela força, já diziam, olha, o futuro escritor tens uma arte que precisas de explorar. Então, eu percebi exatamente que devia dar-me a conhecer, por assim dizer, e que também devia partilhar com outras pessoas a arte do bem fazer, que é pensar, escrever. Então, saí do caderno, por assim dizer, e comecei a publicar os meus escritos no Facebook. Foi quando nos conhecemos, por meio de um poema teu, comentei, nos conhecemos, e eu manifestei a necessidade de ver os meus escritos publicados. Daquele momento em diante, decidiste acreditar em mim, confiaste, prometeste, e hoje estás aqui a cumprir todas as tuas promessas. Gabriel, quem cumpre hoje não sou eu, és tu. Tu é que estás a cumprir uma missão a que te propuseste percorrer e a que te propuseste vencer, e tenho a certeza que não o fizeste só por ti, fizeste também por outras pessoas que tu amaste muito. E eu não posso deixar de referir aqui a tua mãe, que é uma pessoa que é a tua mãe, não é? E que certamente eu tenho a certeza que hoje estaria aí ao teu lado, cheia de orgulho e abraçar-te-ia com muito carinho. E para ela nós agradecemos, somos gratas por ela, porque ela trouxe-nos o Gabriel. O teu livro fala também de saudade. Eu vou partilhar várias coisas contigo e com quem nos está a ouvir esta noite, mas antes eu vou ler um poema que eu sei que te é de especial para ti, eu também gosto muito dele, confesso também que já o tinha lido e, aliás, eu até vou partilhar a tela para que quem estiver a ver possa acompanhar as tuas palavras, está bem? Se me dás licença, o poema chama-se só
Só um momento. Está na página 16, certo? É que isto saltou agora, peço desculpa. Saltou. Vamos para a página 16. Isto é só para criar suspense. Página 16. Aquela noite que ninguém quer voltar a ter. Por vezes, na madrugada calada, só o silêncio fala. E tudo à nossa volta se agiganta. O mundo parece profundo. A escuridão nos cerca ou a luz incomoda. O corpo começa a arrepiar e só se ouvem vozes no fundo. A sensação nessa hora é de que és o único no mundo. E você respira fundo e diz: é agora. Puxas a coberta até a cabeça, tentas forçar o sono, mas este não vem. E aí começas a sentir de perto o além. Outra sensação é que pareces refém. E tudo nessa hora passa pelo amém. Em algumas vezes você começa a se lembrar daqueles lugares insólitos, inóspitos, por onde andou algumas vezes e o corpo começa a gelar de arrepio. É um daqueles dias em que a noite pesa e parece uma eternidade e você se sente uma presa. Pior se estiver a dormir sozinho. Parece que tudo se vira contra si. E a pergunta que não se cala é: o que é que se está a passar hoje? Será que é agora? Oh meu Deus, me ajude. Pegas o relógio, vês que falta muito para amanhecer. Lá fora ouvem-se gritos muito estranhos, o suor se multiplica. A ideia é que este dia jamais se repita. E quando finalmente você pega no sono, já amanheceu. E os deveres do dia te esperam. A cabeça começa a martelar, o medo se instala, porém deves-te levantar, pois deves ir trabalhar. E então você diz: que noite maldita foi essa? Gabriel, eu fui lendo e fui vivendo a par e passo cada momento desta noite, cada momento deste amanhecer que nunca mais chegava e depois o amanhecer que de repente chegou. Conta-nos um bocadinho, não sei se queres, se podes e tens toda a legitimidade de o fazer ou não, conta-nos um bocadinho sobre esta noite. Isto é um poema de quem passou uma noite sozinho, uma noite de insónia que todos nós conhecemos. Aliás, a insónia é uma das minhas melhores amigas. É uma noite de um pensador. Que idade tinhas quando esta noite aconteceu? Acredito que eu devo ter por aí, tinha por aí 26 anos. Sim, Portanto, 26 anos. Um jovem que, ainda que sendo jovem, percebia tudo o que se passava à volta dele. Conta-nos sobre esta noite. Conta-nos o que foi esta noite. Como disseste, foi uma noite de insônia. Eu estava a dormir e na calada da noite, por volta das 3 horas, então a noite tornara-se num pesadelo. Eu acordei e pronto, decidi registrar por entre linhas esse poema que acabou de ler. Na verdade, quase tudo que relatei nesse poema aconteceu exatamente naquela noite. Foi uma noite de suspense e quase que não consegui dormir. Então, senti a necessidade exatamente de poder exprimir aquilo que me vinha à alma e filo por meio desse escrito. Este é um poema que para mim é um poema intenso, porque é um poema onde tu conversas contigo próprio. Não só pensaste, como conversaste contigo próprio e depois refletiste. É um poema quase que feito em 3 fases: o sentir, o pensar e depois o refletir e o expressar. A solidão
como é que é a solidão? A solidão é tua amiga? Conheces a solidão? Tratas por tu? Ou é uma coisa que te assusta? A solidão não me assusta, porque já vivi ela e já convivi com ela. Além de viver a solidão, já convivi com ela e convivo com ela. Portanto, não me assusta e quando ela surge, eu aproveito ela para poder exatamente tirar algumas coisas que estão no coração e na mente. Aí está precisamente o Gabriel que eu quero dar a conhecer e o Gabriel que eu já conheço, que é a capacidade que tu tens incrível de pegar numa coisa que não foi positiva, numa coisa mais difícil, tu tens a capacidade de pegar nela, transformá-la, pensá-la e refleti-la. E eu acho que isto só vem de quem pensa muito e de quem sente muito e de quem já viveu muito, porque nós não podemos medir a nossa idade pelos anos que temos, mas pelas experiências e pelas vivências que nós temos e que se agarram a nós e que fazem de nós quem somos. E convivendo com a solidão, eu tenho a certeza que conviveste também com saudades, certos? Saudades de quê? Neste momento, se eu perguntar ao Gabriel, saudades de quê? Saudades de ter um pai presente e uma mãe. Isso aqui nunca me saiu da cabeça. Algumas vezes me ponho a chorar porque entendo que devia ter o pai e a mãe por perto a acompanharem o desenvolvimento que o filho tem vindo a ter nestes últimos dias de sua vida, né? A caminhada que eu estou a seguir. E já fiz um poema a falar do dia em que o meu pai faleceu. Foi numa noite de luar, no dia 7 de agosto do ano 2000. Já fiz um poema desse, e onde diz que os homens passam, mas as obras ficam, né? É E verdade. eu sou a semente, eu sou a árvore da semente que o meu pai deixou. Sinto saudades de tê-los aqui por perto. Compreendo, sinto e ressoa no meu peito essa saudade. Eu vou partilhar um poema teu que tem por título exatamente Saudades. Posso? Podes. Ok. Saudades. Saudades me consomem a alma, tiram-me o sono na cama. Queria não existir para não sentir saudades. Quem me dera ser vale, para que nelas corram as águas. Saudades me consomem a alma, como o salalé alimenta-se da alma, quando esta se torna sua serva, condenada à morte. Saudades me consomem a alma, quando nas noites frias de solidão, em que sobe uma alma e paixão e a sensação de que um dia irei ao caixão. Saudades me consomem a alma, como quando atingido por uma bala que atravessa meu peito e me queima a alma, como quando a tristeza da desilusão. Saudades me consomem a alma, como um terremoto que desaba dentro de mim. Gabriel, este é um poema de um filho, primeiro de um filho da África. Quando tu falas no sololé, quando tu falas nos elementos, quando falas na bala que atravessa um peito, isto são tudo pequenas pegadas que a guerra deixa em ti, que a tua vivência deixa em ti. Quando falas no sololé, só um filho de Angola iria conhecer o voo do sololé, alimentar-se, que se alimenta a alma, porque eles quando voam e estão à nossa volta, eles não param, eles efetivamente estão todos ali à nossa volta e nós não temos quase como fugir deles quando eles estão ali a voar, a esvoaçar à nossa volta. Depois falas que quem te dera não existires para que não sentisses saudade, como eu te entendo. E dizes que quem te dera seres um vale para que nele se escorressem as águas. Esta saudade, Gabriel, faz parte de ti,
faz parte de quem tu és. Aliás, não há poeta nenhum que não conheça a saudade, mas esta saudade faz parte de ti. E tu consegues pô-la em palavras de forma que a gente a consiga sentir. São palavras fortes, são palavras vivas. Este poema foi escrito como? Quando? Esse foi um dos primeiros a ser escrito. O primeiro poema de que me lembro que eu escrevi foi aquele Vida. Após o Vida, eu escrevi exatamente o Saudades. E após o Saudades, escrevi o poema Morte. Saudades... Então nós fomos de um ciclo vida, saudade e morte, certo? Sim. Eram três realidades muito fortes na tua vida. Sim. Foi assim que eu escrevi este poema Saudades. Exatamente, são coisas que eu sentia aqui no peito e que vieram ao de cima para que fossem partilhados com os outros e também vivessem esses momentos. Que eu tenho dito que muitas pessoas não têm exatamente essa habilidade, não diria capacidade, mas sim habilidade de tirar de dentro para fora aquilo que eles sentem. Então, nós tiramos aquilo que nós sentimos de dentro para fora para dar a conhecer a outros e essas pessoas interiorizam, depois tiram para fora os seus sentimentos. Foi com esse espírito exatamente que eu escrevi este poema e muitos dos outros também que constam neste livro. E eu tenho visto pelos comentários na tua página do Facebook e por aí que desde que tu enveredaste por este caminho de ires em frente com o teu sonho e enfrentares os obstáculos todos que haviam, há todo um continente entre nós, há toda uma dificuldade de comunicação, nas vias de comunicação, que quase que impossibilitam para que um sonho se realizam. E tu agarras nas coisas, viste uma oportunidade e foste em frente, e ainda bem que o fizeste, porque não só, como tu disseste, tiveste a habilidade de passar para palavras o que se sente, tu tiveste a coragem de o fazer. A escrita para ti é um ato de coragem, Gabriel? Consideras que a escrita, primeiro, que é um ato de coragem, e se tu achas também que que contagia, nós ao escrevermos e partilharmos, que nós contagiamos uns aos outros. Sim, é um ato de coragem escrever. E é contagiante, sim, porque tocamos corações, alimentamos paixões. Nós tocamos corações, alimentamos paixões, motivamos as pessoas a agir. Então, a escrita é fora de série. Oscar Wilde dizia que a palavra é poder, não é? E se nós soubermos usar a palavra, podemos rasgar caminhos, podemos quebrar corações e podemos abrir corações também. Eu vi, como estava a dizer há pouco, na tua página de Facebook, que tiveste inclusive alunos e amigos que se chegaram a mim e me disseram, eu tenho o Gabriel como referência, aprendi muito com o Gabriel, e testemunham hoje de tudo o que tu partilhaste, deste teu sentimento que tinhas e que partilhaste, que puseste para fora e contagiaste outros. Como professor, tu continuas a ter na tua mão uma missão muito importante, que é passar para a frente tudo aquilo em que tu acreditas. Se tu acreditas no acreditar, vais passar isso para os teus alunos. Se tu acreditas no confiar num Deus, se tu acreditas nestas coisas de nunca desistir, de seguir os sonhos, passas isto tudo com os teus alunos. Como é que tu enfrentas esta tua condição de professor? Para ti o professor é ensinar, temos uma missão mais além do ensinar, eu sei porque também sou professora e sei bem o que é ter na mão uma data de vidas e uma data de olhos olharem para nós à espera de o que é que os teus alunos esperam de ti. Porque tu trabalhas num contexto diferente, sim. Não vejo papel melhor que me poderia definir a não ser professor. Professor, para mim, é tudo. Eu partilho experiência
de vida vivida com os meus alunos e lhes faço acreditar que a vida não é aquilo que nós pensamos que ela é. A vida é aquilo que ela é para nós. E se é aquilo que ela é, se é aquilo que ela é para nós, nós devemos ter a capacidade de nos transcender, continuar a segui-la, né? Continuar a segui-la, porque não é a vida que vai nos seguir, nós é que vamos seguir a vida, criando oportunidades para nos transformarmos, porque nós somos seres que estamos em constante mudança e transformação. E os tempos passam, as épocas mudam. Se os tempos passam, as épocas mudam, nós também devemos ter a coragem, a ousadia e a determinação necessária de continuarmos a nos transformar e seguir o rumo das coisas. Tenho tido palavras de consolo por parte dos meus alunos, só para teres uma ideia. Uma aluna uma vez disse para mim o seguinte: é incrível o modo como o Senhor vê e vive a vida. O Senhor é para nós um espelho. Eu não sou a única que a elogia. Muitas outras pessoas também a elogiam. Nós temos o Senhor como um guia. Essas palavras foram muito fortes no momento que deixei cair algumas lágrimas. E hoje tem servido como um incentivo para que eu continue a dar o meu melhor, não é? Assim, acalentando corações, dando esperança para as pessoas, reacender o seu amor, a sua alegria de viver, enfim, tem sido muito bom. Sem dúvida que aposto que sim. Eu vou partilhar outro poema que por ti, está bem? Se me des licença, vou dar voz às tuas palavras mais uma vez, e é por ti, por tudo o que me ensinaste, por tudo o que já vivemos, ainda que em sonhos, por tudo o que aprendi a ser contigo. Por ti eu apanho as estrelas que for preciso, por ti eu daria a vida, beijaria a morte, rastejaria como serpente e gritaria como o rugido de leão. Por ti seria inocente como as pombas e cauteloso como as serpentes. Por ti daria o mundo, andaria calçado, mas também descalço. Por ti comeria a lama. Rasgaria a alma, aceitar-te-ia como ama. Por ti daria o coração, estaria em promoção, iria à prisão, pagaria calção. Por ti daria uma mansão, dedicaria uma canção e queimaria a mão. Este poema é tão físico, para mim este poema é tão físico que eu sinto tudo. Eu sinto a mão queimada, eu sinto o coração dado, eu sinto o que é estar numa prisão, eu sinto pagar a calção. Depois tu mais uma vez vais buscar palavras de África, vais buscar palavras nossas que é beijaria a morte. Não, em África beija-se a morte, não é? Em África convive-se com a morte. Rastejaria como uma serpente, nós conhecemos as serpentes. Apanhava estrelas se for preciso. Ninguém vai à África sem ter presenciado um céu estrelado, não é? Sem ter olhado para o céu e ver estrelas e estrelas. E gritaria com o rugido de um leão. Palavras fortes, Gabriel. Este por ti, não precisas de me dizer nomes, este por ti seria por quem? Eu hoje estou a fazer perguntas mais audazes. Pela minha amada. Pela tua amada. Sim. E é uma declaração cheia de força, cheia de convicção. Mais uma vez, tu és um homem de convicções. Estarias disposto a fazer tudo isto e eu acho que tu dizes tudo isto porque tu conheces tudo isto. Não há nada como escrever sobre o que sabemos e sobre o que amamos. E aqui tu escreves, consegues pôr nesta poesia a terra-mãe, a tua amada, o sentimento, a fauna, a flora, está tudo aqui. Este é um poema que eu, cada vez que leio, eu faço uma viagem e vou diretamente para Angola, vou para Umpata, ou vou para Benguela, ou vou para algum sítio qualquer onde eu sinta que estou perto da natureza e perto da minha terra, do meu chão, que é o teu também.
Se tu tiveres que escolher um sítio onde gostas de escrever, já que mencionas tanto a natureza e as tuas palavras são tão vivas nesse sentido, como é que é o teu processo de escrita? É na natureza? É fechado no teu quarto? Como é que acontece este processo de escrita? Como é que te vem a inspiração? Eu sou versátil. Sou Claro, versátil. Escrevo sim, em qualquer ambiente, mas na natureza eu me sinto mais à vontade. Eu escrevo no quarto, escrevo à medida que vou andando pela rua, eu escrevo quando vou viajar, eu escrevo às noites, antes de dormir. Algumas vezes já acordei também para escrever. Eu estive a quantas dormir, vezes, sim. você a dormir, imaginando, e se assusta, Está aos vai cortes. registrar. Mas Diz-me uma eu coisa. gosto muito dele. E agora, como trabalho numa área, todos os dias que eu vou ao trabalho, isso é numa aldeia. Acredito que saí daquela aldeia com aproximadamente 8, 9 anos. Nesse período, não é? Da minha. Desde que nasci até aos 8, 9 anos, eu vivi numa aldeia e vivi Certo. perto da natureza, experimentei a natureza. Eis a razão de eu me sentir muito à vontade na natureza, ou com a natureza. A poeira, o pó e o pôr do sol são para mim Ir a à melhor lavra, altura do. Sim, ir à lavra, são. eu ia à lavra com a avó, comia jinguba, milho Jinguba, sim. fervido, Sabes que eu tenho um livro chamado feijão, Jinguba com açúcar, mandioca, enfim. mandioca. Olha, A assim não jinguba com vale. açúcar, é o teu livro, Jinguba, jinguba com açúcar. jinguba com açúcar, precisamente porque jinguba Vai com dar açúcar a mim para a cuca. é para a cuca, exatamente. Faz-me, jinguba com açúcar leva-me a um sítio do passado, leva-me a um sítio muito confortável e muito acolhedor do passado. Memórias do passado que tu queiras um dia transmitir aos teus filhos, aos teus alunos, valores. Se tu tivesses que escolher momentos da tua vida que querias partilhar e passar para a frente, quais é que tu escolherias? Cortou a imagem? Estamos a ouvir? Não cortou a imagem, só o som é que estava a cortar, quase que não percebi a Ok. pergunta. Eu estava a dizer que jinguba com açúcar, tu falaste na lavra, na tua avó, comer a jinguba, o milho, a mandioca, e aí eu comecei a ficar com água na boca e perguntei-te se tu tivesses que pegar nesses momentos preciosos e passá-los para o futuro, quais seriam os momentos mais acarinhados no coração de um Gabriel pequenino, um Gabriel criança? São muitos momentos, Ainda são bem. muitos momentos. E partilho cada um desses momentos com muito orgulho. Momentos bons, menos bons, eu transformo os menos bons em momentos bons, para me fazerem rir um pouco. Tem que ser, tem que ser. Gabriel, aqui há tempos eu vi a tua escrita desenvolver-se e abrir-se de uma forma, tenho acompanhado, posso dizer poema por poema, posso não comentar todos, mas não me escapa um poema que tu escrevas, por várias razões. E vejo que neste livro, e possivelmente num outro, porque eu quero acreditar que vem outro aí, eu vejo que há muito a dizer. Este Gabriel não me fala só de saudades, vida, morte e guerra, mas é um Gabriel que fala de atualidade, que fala de direitos humanos, que fala de valores, que fala de uma sociedade que está em transformação. Eu gostava de partilhar um poema que tu tens no livro chamado Mulher. Aqui há tempos no grupo literário nós tivemos um desafio que foi
sobre a mulher e sobre o empoderamento da mulher e também sobre a mãe. Não sei se te lembras, fizeste parte desse desafio, que foi a maratona do aforismo do Dia da Mãe. E tu tiveste vários poemas que para mim foi gratificante ler, porque eu vi que há problemas que são universais. Há uns que são mais locais, agora há problemas que são mais universais. O problema dos direitos da mulher, o problema dos direitos humanos, o direito das crianças, tudo isso são problemas globais. Não me satisfaz que assim o sejam, mas satisfaz-me que nós possamos estar todos unidos a lutar por isso. Antes de eu partilhar este problema da mulher, como é que tu vês e como é que tu tentas passar para os teus alunos e para quem te rodeia a noção de que há problemas sobre os quais precisamos de trabalhar e construir? Quais são os problemas que mais te afligem na sociedade? São muitos. Todos os problemas me afligem. Todos os problemas me afligem. A injustiça é o maior problema que me aflige. A injustiça. Okay. E injustiça é fechar os olhos e vemos que nada está a acontecer. Então, há pessoas que eles até podem não praticar o mal, mas só o facto de fecharem os olhos ao mal, estão a praticar o mal, estão a ser injustos. Com certeza. É um dos maiores problemas que me afligem. É o crime, é a injustiça passiva, não é? Sim. A injustiça passiva. Vamos então para o teu poema Mulher. Mulher. Mulher, mulher, sem mulher não existiria nada. Sem mulher não existiria amor, nem ódio. Não existiria a vida, mas também não existiria a morte. Sem mulher não existiria pecado, mas também não existiria perdão. Sem mulher não existiria doçura, mas também amargura. Não existiria sabores, mas também dissabores. Não. Foi abaixo. Vamos continuar então com o teu poema, que diz, vamos começar de novo. Mulher, mulher. Sem mulher não existiria nada. Sem mulher não existiria amor, nem ódio. Não existiria vida, mas também não existiria morte. Sem mulher não existiria pecado, mas também não existiria perdão. Sem mulher não existiria a doçura, mas também a amargura. E não existiria sabores, mas também dissabores. Não existiria paixão, mas também solidão. Sem mulher não existiria derrotas, mas também conquistas. Sem mulher não existiria mágoa nem arrependimentos, mas também não existiria sentimentos nem pensamentos. Sem mulher não teria inspiração, não escreveria poemas, nem seria poeta. Sem mulher não existiria música nem alegria, não existiria alucinações nem delírios, mas também não existia sonhos. Eu acho que é dos poemas mais completos que eu já li sobre uma mulher, porque nós somos intituladas e somos etiquetadas como o tal livro que nunca vem com o tal objeto, o tal ser que nunca vem com manual. Realmente há um manual para lidarmos com homens assim, como se diz na gíria e na brincadeira, e para mulheres é um livro interminável. A mulher para ti é um mistério? É tudo isto da contradição, é tudo isto do amor e a solidão e a paixão, as derrotas e as conquistas. Este poema intriga-me, toca-me e agrada-me, porque eu também gosto de ser, eu gosto de ser mulher e gosto que a mulher seja interessante, seja um objeto de curiosidade no sentido de nos entenderem. A mulher é tudo isto para ti? É tudo. É tudo. Este tudo poema e algo mais. É tudo e algo mais. Este poema é como a mulher como dizia um familiar meu a brincar, às vezes dizia que a mulher é um mal necessário, bem com elas, pior sem elas. E efetivamente a mulher na cultura angolana, na nossa cultura, tem um papel predominante.
é um papel importante também. Quais são as diferenças que tu vês que na evolução da mulher, desde do tempo que eras criança até agora, quais são as mudanças que tens vindo a observar na mulher e no estatuto da mulher em Angola? A mulher de hoje é diferente da mulher de ontem. As mulheres Conta-me de tudo. ontem eram muito mais completas que as mulheres de hoje. Hoje, Sim. as mulheres, não sei se tomaram que tipo de remédio que está lhes transformar e de que maneira. As mulheres de hoje são um pouco mais independentes, as mulheres de hoje são um pouco mais displicentes, enfim. As mulheres de ontem eram mulheres no verdadeiro sentido da palavra. As nossas avós, nossas mães, enfim. E eu faço essa ligação da mulher de ontem e da mulher de hoje. Tenho algumas idosas, alguns idosos com quem eu gosto de lidar. E de tempos em tempos sabem conversar, eles sabem passar valores para a vida. Então eu vou à casa deles, brinco com eles, como um pouco de funs, com quizaca, enfim. E tentar reviver um pouco os dias de ontem, porque eu faço essa ponte, né? Pois, embora sendo jovem, eu ainda a geração deste 2002. Então eu vejo que a mulher de ontem era muito mais melhor que a mulher de hoje. Pois, embora a mulher de hoje seja mais instruída, né? Em termos de nível social, mas a mulher de ontem era muito melhor que a mulher de hoje. Ok. A mulher tem várias facetas e a mulher é efetivamente uma amálgama de contrastes, sem dúvida. Gabriela, eu tenho estado aqui a escolher poemas teus e a minha pergunta é: gostarias tu de partilhar um poema teu connosco? Para podermos conversar sobre o poema, se bem que o som hoje não nos está a ajudar muito, a internet não nos está a ajudar muito, mas tens algum poema que queiras partilhar connosco? Eu gosto muito de Vida, por ser um dos primeiros. Portanto, se me permitirem, Claro que sim. gostava de ler este. Tanto que o Vida foi o primeiro e a seguir foi o Saudades, certo? Sim, sim. Então vamos lá ao Vida. Vida. Até certo ponto, eu não vivo a vida. Ela é quem vive em mim. Ela não me segue, eu é quem a sigo. Ela não depende de mim, eu é quem dependo dela. Não sei o que é a vida, nem quando ela será achada ou se deixará ser achada por mim. São vários os momentos e são várias as curvas que ela descreve. Ela já passou 2 esquinas e eu, esgotado, ando atrás dela tentando alcançá-la, mas ela nem sequer se importa comigo. Quando criança, eu era a felicidade. Agora adulto, eu ando atrás da felicidade. E ela me é dada a conta-gotas. E o seu preço sempre me é cobrado. Quem sou eu? Um perdido e desesperado no deserto que é a vida. Com sede, fome e exausto, sabendo de onde vim, mas desconhecendo aonde vou. E sem oportunidade para voltar, pois o caminho me fora bloqueado, como quando Deus bloqueou a entrada para o paraíso, no caso de Adão e Eva. Sigo seguindo, ando andando, desesperado em desespero. Ah, quem me resgatará? Clamo por socorro, mas não vejo quem me socorra. Ando chorando sem consolador, segundo após segundo, minuto após minuto, perco o fôlego para clamar. Quem me resgatará? Quem? Aonde vim e para onde vou? A resposta depende de ti, vida. Quando te importarás comigo? Só tu sabes. Mas enquanto existir fôlego em mim, vou continuar a seguir-te. Quiçá
terás dó de mim e me estenderás a tua mão por ajuda. Ai, vida, que vida tu és! Se não fosse a morte, gostava de viver-te para sempre. Depois disto, Esse poema me faz transcender. Esse poema é um poema que nos eleva e é como tu pegares na mão, pegaste-me na mão e levaste-me exatamente pelo o percurso que tu fizeste no teu pensamento. E eu, para esse poema, não tenho mais palavras do que um meu muito obrigada. O mesmo, um muito obrigada. Para finalizar, eu gostava de fazer um pequeno jogo contigo. Eu vou-te dizer 3 ou 4 palavras e tu vais-me dizer a palavra que te vem à mente logo a seguir. Pode ser? Não sei se a ligação está a ajudar. Gabriel, estás-me a ouvir? Ok. Não ouvi, porque colaste. Ficamos os dois colados. Com o poema Vida, ficamos os dois colados. Eu ia dizer que agora, para finalizar, eu gostava de fazer um pequeno jogo contigo. Eu vou-te dar uma palavra e tu respondes-me com a primeira palavra que te vem à mente. Pode ser? Vamos tentar. Ok, vamos lá. Vida. Amor. Amor. Luz. Paixão. Fé. Conquista. Deus. Misericórdia. Mãe. Mais que tudo. Poesia. Alegria. Magia. Magia, sem dúvida. Gabriel, estamos a chegar ao fim.